Irmãos, mais uma vez aqui estamos, né? No último programa dessa série, nessa sexta-feira, acabamos de rezar nosso Santo Terço e vamos hoje encerrar essa meditação que a gente vem fazendo ao longo da semana sobre Maria na devoção popular e na liturgia. Nós encerramos assim então essa reflexão, mas é um assunto bastante amplo, né? Nós voltaremos ainda nessas reflexões, dando continuidade, né? Outras formas de expressões, onde destaca-se, né, a expressão mariana da nossa fé. Nós encerramos o terço e sempre ao final do terço nós fazemos uma última oração, a Salve Rainha. E o fazemos muitas vezes de forma mecânica. Ela é rezada de forma repetida muitas vezes, sem a gente interiorizar, se a gente esquecer de pensar um pouco no significado dessas palavras. A Salve Rainha é uma oração tão bonita e percebe-se que quem a compôs tinha uma experiência muito viva das misérias da vida humana. Na Salve Rainha, meus irmãos, nessa prece, nós bradamos como degredados, suspiramos, gemendo e chorando. Vemos o mundo como um vale de lágrimas, como um desterro. Entretanto, meus irmãos, essa visão melancólica da vida acaba se dissolvendo num sentimento de doce esperança que domina e ultrapassa a nossa vida. Com efeito, se a gente considerar a condição humana, o autor desta prece da Salve Maria, Salve Rainha, só vê motivo de tristeza, isso pelo lado humano. Mas se a gente notar, ele mostra-se animado por um horizonte de expectativas reconfortantes e até consoladoras, pois ele diz que a Virgem Maria é a mãe da misericórdia, é a vida, é a doçura e a esperança, é a advogada de olhos misteriosos. Essa oração é atribuída a um monge alemão que a teria escrito lá por volta de 1050, no mosteiro de Reichmann, da Alemanha. Esse monge chamava-se Hermannus Contrat, Germano Contrato para nós. Num tempo difícil de provações, né? E ele escreveu essa oração, mergulhando firme nas misérias, né, humanas daquele tempo, mas de olho na esperança, através da condução segura e pela segura intercessão de Nossa Senhora a seu Filho Jesus. Esse monge, ele faleceu no dia 21 de setembro, o Germanus Contrat, 21 de setembro de 1054. Ele foi beatificado em 1863 e sua festa é celebrada 25 de setembro. Nos quase 1000 anos, né, que já se passaram, aliás, mais de 2000 anos já passaram, depois que ele escreveu a Salve Rainha, uma multidão incontável de fiéis tem se identificado com os sentimentos que ele expressou nessa composição, vivendo desde da aflição pessoal e a nossa esperança, a nossa doce esperança, que inspira sempre a figura amável de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Mãe de nosso Salvador. Então eu já disse que é uma oração muito antiga e ela tem uma estrutura de impressionante lógica. Na primeira parte, nós dizemos o quê? Ela inicia, então, com a invocação da Virgem Maria e cita alguns dos atributos. Nós dizemos assim: Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Assim como a Ave Maria, a Salve Rainha saúda quem? A Virgem Maria, com o brado de salve. Recordando que ela, embora a mais alta de todas as criaturas, foi salva por Cristo,
Isto é, que todos os seus privilégios, 12 graças, lhe foram concedidos na previsão dos méritos infinitos de quem? Do seu Filho Jesus. Seus 12 graças concedidos na previsão dos méritos do seu Filho Jesus. Salve Rainha. Primeiro título que damos a Maria nessa oração é de Rainha. Fazemos isso para que, como confiar nela ajuda, né? Já que ela é a nossa intercessora junto a Jesus. Mas, meus irmãos, só Deus é onipotente. Mas Cristo quis dar a Maria, né? Nós costumamos dizer essa onipotência suplicante. Ela que suplica em favor de mim e de você. O que ela pedir, ele considerará, pois Jesus nada recusa a sua divina mãe. É o que ficou provado na boda de Caná. Pela intercessão suplicante da mãe, Jesus fez o seu primeiro sinal. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, disse o anjo. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Então ela é graciosa. Maria é a rainha dos anjos e dos santos, pois é a mãe de Deus, soberano absoluto. Mas não adiantaria para nós que Maria fosse rainha do céu e da terra, se ela não fosse também nossa mãe, e mãe plena, cheia de misericórdia. Que adiantaria se ela fosse nossa mãe, se não tivesse poder? Que adiantaria ter poder se não fosse também nossa mãe? O poder de Maria é o poder de exercer, como eu disse, a sua súplica maternal em favor de todos nós. Mãe de misericórdia, segundo dos seus títulos. Maria, ela é realmente a mãe da misericórdia, já que Cristo se encarnou por misericórdia de nós, de mim, de você, nós pobres mortais. Os anjos, meus irmãos, e os homens podem ter as virtudes da misericórdia, mas Cristo é a misericórdia. Pois Jesus é misericórdia porque Ele é Deus. E em Deus, todas as qualidades existem em grau infinito. Deus é a bondade, a justiça, a misericórdia, a beleza por excelência. Enquanto nós, criaturas, podemos ter qualidades, mas em grau bem inferiores, bem menores. Em segundo lugar, Nossa Senhora é a mãe de misericórdia, porque ela é a criatura que pôs essa qualidade no grau mais alto possível para uma criatura. Sendo nossa mãe, ela, como modelo de todas as mães, não pode deixar de ter compaixão de mim, de você, de nós, que somos seus filhos, por nossas fraquezas e por nossas misérias. Ela tem compaixão de nós, ela intercede por nós. Vida. A seguir, dirigimos a Maria dizendo que ela é vida. Mas somente Deus é a vida. Jesus, o Filho de Maria, disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É Deus que nos concedeu a vida, que só Ele é. Mas no mistério da encarnação do Verbo, Maria, virgem, teve o privilégio de conceber em seu seio virginal e puríssimo, por obra e graça do Espírito Santo, o Verbo de Deus encarnado. Portanto, ela foi a mãe de Deus, a mãe da vida. E mãe é aquela que dá vida. Maria deu vida à vida, que é Jesus. Assim como ensinou o Verbo de Deus a falar, ela deu vida a Cristo, enquanto homem, e Ele que era a vida em Deus. Maria deu a vida a Cristo enquanto homem, Ele que era a vida em Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Nossa Senhora, então, é chamada de vida, porque só por meio dela recebemos a vida da graça em nossas almas. Depois, ele nos diz doçura, que ela é a doçura. Maria, para todos os homens, a doçura. Chamamos de doce tudo aquilo que nos agrada suavemente. Não só um alimento é doce ao paladar.
há muitas músicas, né, que são doces aos nossos ouvidos, principalmente aquelas que nos trazem recordações tão marcantes da nossa vida. Há palavras doces ao nosso coração. O nome de mãe, minha mãe, sua mãe, nossa mãe, né, é um nome doce. Nossos filhos têm um nome doce na nossa boca. Há veludos doce como o tato, como há perfumes doce como o olfato. Interessante, né? Uma coisa veludada, macia, é doce ao tocar. Perfumes, né? O cheiro é tão doce para nós. Haja visto que muitos cheiros de doce, ele provoca o nosso paladar, como assim também a nossa visão. Há movimentos doces dos pássaros. É somente você observar criaturas de Deus, a docilidade dos movimentos. É possível ainda existir um andar doce e calmo, né? Um caminhar doce e suave. Principalmente quando a gente está rezando, está com o terço na mão, caminhando, o nosso andar é doce e suave. Doce, então, meus irmãos, é sobretudo a amizade fundamentada na verdade. Doce é a amizade fundamentada na verdade. Estou falando besteira? Nós sabemos disso, né? E como é amargo perder um amigo que Deus nos deu, afastado por um conselho imprudente, por uma má política, por uma má gestão dessa amizade, desse elo que existia entre a gente. Muito triste, muito difícil. Doce é tudo o que é proporcionado aos sentidos. Doce, tudo o que é proporcionado a nós, a nossa relação, a saúde da nossa relação. E nada é tão proporcionado ao ser humano, qualquer seja ele, do que Maria, o ser puramente humano, o mais perfeito que possa existir, porque Cristo, embora homem, é também Deus infinito. Maria, meus irmãos, diz os santos, é a doçura da humanidade. Face a Maria Santíssima, não temos temor. Ela é nossa mãe, plena de doçura. Por isso, mais uma vez, São Luís de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, lembra que se Jesus é o nosso Redentor e nosso apoio, ela, por ser nossa mãe, será sempre a nossa força e força intercessora. Diz ele na canção Coloco Minha Confiança, de São Luís: vós sois, ó Virgem Maria, depois de Deus, o meu apoio. Eu sei que Ele é meu Pai, mas vós sois a meu forte, vós sois a minha intercessora. Depois de doçura, a palavra que vem na oração é esperança. A Salve Rainha lembra que Nossa Senhora, quando invocamos, que ela é nossa esperança. Isso nós dizemos a ela, porque sabemos que ela tudo alcança de Jesus, seu Filho, e Deus Onipotente. Mas de Maria, meus irmãos, nossa mãe cheia de misericórdia, nós esperamos, com tanta convicção no coração, que ela rogue por nós, evidentemente. Não porque ela seja mais bondosa do que Deus, mas porque é natural que a mãe peça pelos filhos, ainda que nós não mereçamos. Não pediu ela lá na nossa boda de Caná? E eles não têm mais vinho. Quantas vezes já não temos mais vinho em nossas almas, eu, você, meus irmãos? E só a pedido de Maria, Cristo transmuda nossa água maldosa, nosso vinagre em obras boas. Maria intercede por nós, mesmo que não mereçamos. Portanto, ela é a nossa esperança, a esperança que a ninguém mingua, que ninguém a falece. São Bernardo lembra que, quando tudo está perdido e o barco de nossa alma está prestes a afundar, levantemos os olhos, contemplemos o rosto materno de Maria, pois não há pecador que ela não socorra. Maria, rogai por nós. Doçura, esperança nossa, salve. Esse segundo salve, meus irmãos, encerrando a invocação inicial da Salve Rainha, é uma confirmação do primeiro salve.
e ao mesmo tempo uma exclamação de alegria pelos títulos de Maria Santíssima que acabaram de ser lembrados e que nos dão confiança necessária a nós, pobres pecadores, de recorrer a tão bondosa e caridosa Mãe, assim como tanto poderosa na sua intercessão a seu Filho Jesus, por mim e por você. Na segunda parte da Ave Maria, da Salve Rainha, nós vamos apresentar o quê? As nossas necessidades espirituais. A primeira delas, nós dizemos que a ti clamamos os degredados filhos de Eva. Muitas vezes rezamos dizendo degradados filhos de Eva, mas a palavra certa é degredados, embora degradados também significa como corrompidos, e assim o somos também. Mas a palavra correta, meus irmãos, é degredados filhos de Eva. Que palavra é essa? Que palavra estranha é essa? Vou me socorrer aqui da história do Brasil para explicar essa palavra. Quando houve a revolta mineira, a Inconfidência Mineira, depois no julgamento dos inconfidentes, foi aplicada a pena a eles. De repente, essa pena foi comutada para alguns, né? E somente condenado à morte foi Tiradentes. Os outros foram condenados ao degredo. Degredo significa o quê? Foram expulsos da sua terra, o Brasil, né? Com a proibição de não voltarem mais. Então, quando falamos nós, os degredados filhos de Eva, nós dizemos que nós estamos fora, expulsos do plano original, que era o paraíso para Deus, ao qual nós temos acesso hoje, né? Nós, os filhos de Eva, filhos do pecado, nós conquistamos essa possibilidade novamente, né? Através da misericórdia encarnada de Deus no seu Filho Jesus, né? Então, por Jesus, nós somos readmitidos novamente nesse reino projetado inicialmente de amor de Deus por todos nós, e com o qual nós, pelo nosso pecado, nós nos afastamos. Então, nós clamar, meus irmãos, não é só gritar, né? Não é somente murmurar, é gritar por excesso, né? De um excesso do quê? De aflição e de dor. É sentir realmente, né? Que nós queremos o reino de Deus entre nós. Clama quem está no extremo da resistência de um mal, e já não encontra em si mesmo as forças necessárias para resistir e se salvar. Clamar é quando a gente está no limite e a gente pede que alguém socorra a gente, e assim dizemos. Então lembramos a ela, Nossa Senhora, que nós somos filhos de Eva, isto é, que somos maus, né? Somos pecadores, mas que herdamos a culpa original que nos impele ao mal, né? Nós somos pecadores, como diz, contínuos. Lembramos a ela que foi o oposto de Eva, que nos alcance o bem quando nossa primitiva mãe terrena nos deu o pecado original. Lembramos a ela que somos seres humanos como ela, descendente de Eva, e que por isso ela é nossa irmã, uma irmã privilegiada, que não herdou a culpa de Eva. Ela, a Senhora Imaculada, concebida sem pecado, que tem apenas os seus irmãozinhos concebidos no pecado. Depois nós prosseguimos a nossa petição dizendo: a ti suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Vale de lágrimas, porque todos os prazeres deste mundo são ilusórios, todos os seus bens são passageiros e toda sua glória como a flor do campo. Diz Isaías que secou-se o feno, caiu a flor do campo, né? Se retirar todas as ilusões, nós dizemos, né? Nós queremos o céu, queremos nessa passagem desta vida chegar um dia ao céu. Depois apresentamos, né, nossos pedidos. E após advogar a nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volvei. Nossa intercessora advogada, olhai por nós com misericórdia, interceder por nós, o seu Filho Jesus, com a sua misericórdia. Chamamos ela de advogada. E de fato ela é. Advogada significa ser chamada aquela que fala por nós, aquela que intercede por nós, aquela que nos defende. E por ser nossa mãe misericordiosa, ela está sempre pronta a interceder a Deus por nós,
Para quê? Para que Deus nos acolha, que Deus nos perdoe. Foi o próprio Deus quem a constituiu como nossa advogada. Porque o Deus infinitamente misericordioso, Ele se compraz. Desculpe. Ele se compraz em nos fazer misericórdia, e nos trazer a misericórdia, atendendo ao pedido, né? Fazei tudo o que Ele vos disser. Depois, nós pedimos algo fundamental e essencial, o cerne da oração. Depois desse desterro, depois desta vida nossa aqui, né? Dessa passagem terrena nossa, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. É a nossa esperança como cristãos. Depois de nossa morte, depois da terrível e incompreensível para nós como humanos, dolorida, dolorosa, doída hora da morte, que ela nos mostre Jesus. Mostrai-nos Jesus. Isto é, que nós vejamos a Deus nosso Senhor e sua glória. Ele que é o fruto bendito do seio virginal de Maria, mostrai-nos Jesus, nós pedimos a Maria Santíssima. Que nós contemplemos, enfim, a Jesus, o mesmo Jesus manso e misericordioso, o Jesus manso e humilde de coração, aqui nós suplicamos nas nossas orações, né? Que Ele seja realmente manso e misericordioso para com os nossos pecados, para com o nosso arrependimento. O mesmo Jesus, meus irmãos, que perdoou a Maria, a Madalena e ao bom ladrão, né? Que Ele também tenha a mesma misericórdia com cada um de nós. Depois, nós concluímos a oração da Salve Rainha, dizendo: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, ó doce. 3 exclamações de amor que foram acrescentadas ao final da Salve Rainha por São Bernardo. Diz que na composição da Salve Rainha, meus irmãos, um século depois que o Frei Contratos tinha composto, ela encerrava-se, né, sem essas 3 aclamações finais. E um dia foi cantada no evento onde estava presente São Bernardo, 100 anos depois. São Bernardo presente, foi cantado ou rezado solenemente, vigorosamente a Salve Rainha. Quando terminou, São Bernardo, e ele era um cantor por excelência, ele levantou e cantou essas palavras: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E isso causou tão impacto, né, em todo mundo, uma inspiração divina que inspirou São Bernardo nesse momento, que essa petição foi inclusa, né, como a finalização da Salve Rainha. Então nós rezamos junto hoje: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, porque isso foi uma inspiração que veio de Deus, colocada na boca de São Bernardo. Então, isso aconteceu numa catedral alemã, na cidade de Spira. Existe nessa catedral, lá na Alemanha, dedicada a Nossa Senhora da Assunção e a Santo Estevão, 3 placas de bronze, marcando os 3 lugares onde São Bernardo se ajoelhou e cantou essas 3 exclamações de glória e louvor a Maria. E aí estava finalizada a composição da Salve Rainha para nós. Meus irmãos, a nossa devoção a Maria, ela se expressa de várias maneiras. Nossas ladainhas. A ladainha que nós conhecemos, a mais famosa, a ladainha Nossa Senhora, é a ladainha lauretana. Mas existem muitas ladainhas, como existem ladainhas
dedicados aos nossos santos. Nós somos um povo essencialmente mariano. O povo brasileiro é um povo essencialmente mariano, um povo que reza e se suplica, né, das bênçãos e da intercessão, principalmente da Senhora Aparecida, nossa mãe padroeira. Que assim o fazemos, meus irmãos. Nós possamos rezar um pouco mais, possamos usar um pouco mais, rezar de modo mais compassivo e contemplativo o nosso Santo Terço. Acompanhemos o terço pela televisão, rezemos em casa. Se não rezar o terço completo, reza uma dezena. Vai aprendendo, como eu disse, a caminhar na fé. Mas nunca se esqueça, cada mistério contemplado é um mistério de exercício, de correção e de misericórdia, a qual me sujeito para que eu possa realmente crescer um pouco mais em santidade e possa ser um contribuinte do mundo mais justo e fraterno. Encerramos, meus irmãos, prometendo nos encontrar futuramente e possamos, nos nossos próximos programas, nós damos continuidade a essa nossa conversa. Uma boa noite a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com todos vocês. Salve Maria.